Alô, amigo concurseiro, alô, amiga concurseira que está preparando para o concurso da Polícia Militar da Paraíba. Concurso excelente, bela remuneração, estado que está solvente. Então, é um concurso que o amigo tem que focar. Temos poucos dias de preparação, mas vamos fazer uma preparação intensa, uma preparação voltada para a sua aprovação, com tudo que mais cai, tudo que mais aparece nas provas dos concursos militares. Meu nome é Bajan, eu sou professor de Geografia e nesse curso estarei com a disciplina de Geografia da Paraíba, uma disciplina extremamente importante para o seu concurso. São questões muito práticas, questões que tratam muito das questões das minúcias do estado da Paraíba e que nós vamos desvendar todas essas minúcias para você. Beleza? Vamos focar nessa preparação, iniciando com uma aula importantíssima, uma aula que você tem que ter bastante atenção. Essa é uma aula de maior quantidade de memorização. Hoje, os concursos eles não trazem tanta questão de memorização, mas esse conteúdo não tem como fugir. Ele é um conteúdo eminentemente geográfico clássico, ou seja, aquela geografia que você via lá há 10, 20 anos atrás nas escolas e que essa geografia era uma geografia extremamente voltada para a memorização. Essa aula de hoje ela precisa desse grau de memorização maior. E aí você tem que ter muito cuidado. Você pegue o seu material, você esteja com ele em mãos aí para anotar sempre que eu te disser alguma dica, algum macete, você possa anotar em cima do seu material. Trabalharemos hoje a questão da localização geográfica do estado da Paraíba. Vamos ver como a Paraíba ela se localiza em termos de Brasil, em termos de Nordeste, qual a ideia de localização desse estado, ok? Vamos seguir, muita atenção nesse momento. A farda está chegando, a farda está muito próxima e você com certeza vestirá ela. Vamos lá. Começando, a gente tem que entender qual é a localização geográfica da Paraíba com relação ao Brasil. Então, nós sabemos que a Paraíba é um dos 26 estados, contando com o Distrito Federal, 27 estados da Federação. E aí, esse estado ele tem uma localização. Ele tem uma localização com relação ao referencial Brasil. Nós estamos tratando do referencial Brasil. Qual a localização da Paraíba com relação ao referencial Brasil? Nós sabemos que a Paraíba é um dos 9 estados nordestinos. Só que dentro dessa localização de Nordeste, a Paraíba ela tem um destaque um pouco especializado. Por quê? Se você for compor o Nordeste, você vai perceber que o estado da Paraíba ele fica de forma centralizada dentro da região Nordeste. Como assim, Bajan? Se você se deslocar da Paraíba para os grandes centros populacionais nordestinos, você vai perceber uma coisa muito interessante, que entre as maiores distâncias, elas nunca vão ser superior a 900 quilômetros. Elas vão estar sempre dentro dessa faixa, entre os 100 e os 900 quilômetros. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Se qualquer paraibano quiser sair de João Pessoa em direção a Natal, ele gasta 189 quilômetros. E aí, toda em uma região duplicada, de pistas duplicadas. E isso facilita o deslocamento dos entrepostos paraibanos. Que entrepostos, Bajan? Comércio, cultura, localização e deslocamento de pessoas e cargas. Isso faz com que a Paraíba ela se torne interessante, porque ela é bem localizada. Mas vamos para um canto longe. Se o paraibano quiser sair de João Pessoa e quiser ir a Salvador, qual a distância que ele percorre? 928 quilômetros. Então você perceba que ao norte da Paraíba, nós gastamos apenas 189 quilômetros para deslocar o estado ao norte. E gastamos 928 para deslocar o estado mais ao sul, que é a Bahia, indo à capital Salvador. Então perceba que a Paraíba ela é extremamente bem localizada. Se você cruzar para o oeste, desculpe, já que o leste é o Oceano Atlântico, se você cruzar para o oeste, você vai perceber que você vai gastar em torno também de 990 quilômetros, 980 quilômetros para ir até Teresina no Piauí, para ir aos estados que estão ao oeste da Paraíba. Então é um estado extremamente bem localizado. Ele fica abaixo do Rio Grande do Norte, acima do Pernambuco, como a gente vai ver já já, e aí fazendo uma localização central com relação ao Nordeste. Quando você pega o Brasil, você vai perceber que a Paraíba está numa localização que aí trazendo para dentro dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, ela estaria na posição leste e nordeste do estado do Brasil. Seria o estado leste e nordeste. Como assim, Bajan? Se você for pegar a localização do Brasil, você vai trabalhar em cima de 3 pontos. Vamos dar uma relembrada rápida aqui. Faça uma cruz no seu caderno e coloque norte, sul, leste e oeste. Depois que você fizer essa cruz, você cruze ela com 2 diagonais. Entre o norte e o leste,
você terá quem? Você terá o Nordeste. Entre o Norte e o Oeste, você terá o Noroeste. Entre o Leste e o Sul, você terá o Sudeste. E entre o Sul e o Oeste, você terá o Sudoeste. Beleza. Mas aí não é a localização mais precisa ainda. Se você pegar entre um ponto cardeal e um ponto colateral, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil para você. Se você pegar a cruz que você circulou e você pegar as diagonais que você cruzou, você vai perceber que dá para fazer umas localizações ainda um pouco mais exatas, né? Aqui você tinha Nordeste, aqui você tinha Sudeste, aqui você tinha Sudoeste e aqui você tinha Noroeste. Na cruz, você tinha os pontos cardeais, você tinha Norte, você tinha Sul, você tinha Leste e você tinha Oeste. E agora, dá pra gente fazer o quê? Dá pra gente traçar um ponto mais próximo ainda. Que ponto mais próximo seria esse? A gente pegaria um ponto cardeal, o leste no caso, e um ponto colateral, o Nordeste no caso. E a Paraíba estaria aqui, ó. E como é que a gente monta esse ponto aqui? A gente coloca o nome do ponto cardeal, leste no caso, e depois colocamos o nome do ponto colateral, Nordeste. Como é que a gente lê? A gente vai ler que a Paraíba está em leste, Nordeste. Certo? Então essa é a localização da Paraíba mais exata. Ela está ao ponto leste, Nordeste do Brasil. Se cair isso na sua prova, vai vir limpo e seco. A localização mais exata da Paraíba com relação ao Brasil é a posição leste e nordeste. Por que você está dizendo que enfocou, Baixa? Você mudou a tonalidade quando você diz com relação ao Brasil. Porque vamos lá, meu amigo. Imagine que ele não coloque com relação ao Brasil. Imagine que ele coloque com relação ao Nordeste. Qual seria a localização da Paraíba? Só a gente fazer a cruz dos pontos cardeais. Vamos fazer a cruz dos pontos cardeais em cima do Nordeste, ó. Tá aqui. Onde é que a Paraíba estaria? A Paraíba estaria no leste. Certo? Muito cuidado com isso aí. A primeira palavra, quando falar de localização, que você tem que procurar é qual palavra? O referencial. Se o referencial for o Brasil, a localização da Paraíba é a localização leste-nordeste. Se o referencial for o Nordeste, a localização é a localização leste. Certo? Então, anotou isso? Muito cuidado com essa dica aí. Essa dica ela é fundamental. As provas de concurso militar, elas caem muito questões sobre localização espacial. E aí você precisa estar atento. Anotou essa dica? Vamos à frente. Próxima parte que nós temos também que ter um cuidado extremo, muito grande, é com relação aos limites. Essa questão ela é quase certa. Quase todos os concursos militares, eles têm questão que trabalham nos limites dos estados. A Paraíba, ela, como a gente falou, é um estado mais centralizado. Então, como ela é um estado mais centralizado, ela está mais ao meio do Nordeste. E aí, a gente vai fazer uma análise muito clara disso aqui. Se ela está mais ao meio do Nordeste, se ela tem 98% do seu território incluído dentro do polígono das secas, que já já a gente fala um pouquinho, a gente sabe que ela está mais para baixo um pouquinho. E aí tem que ter um estado acima dela. Já que tem que ter um estado acima dela, qual é o estado que está acima dela? Seria o Rio Grande do Norte, o estado do qual eu gravo essa aula hoje, você assiste no Nordeste todo. Estou no Rio Grande do Norte hoje, estou gravando essa aula para você. E você que está no estado da Paraíba, você está abaixo de mim, com relação ao referencial Rio Grande do Norte. E aí, Baixa, quer dizer que o meu limite norte, eu estou na Paraíba hoje, o meu limite norte é quem? É o Rio Grande do Norte. Quem faz limite com a Paraíba no norte é o Rio Grande do Norte. Quem faz limite com a Paraíba no sul é o estado do Pernambuco. O estado do Pernambuco está no sul da Paraíba. Quem faz limite no leste, aí você perceba, já que a Paraíba ela tem uma característica de estar centralizada, quem está para leste da Paraíba? Quem está para leste da Paraíba é o Oceano Atlântico. E aí uma coisa interessante que veremos um pouquinho. A Paraíba ela é o estado que nós dizemos que ela é mais a leste do Brasil. O último lugar do território brasileiro é a Ponta dos Seixas, na Paraíba. É o lugar mais a leste ela está, certo? Então a Ponta dos Seixas é o lugar mais extremo do território brasileiro, a leste. E quem está a oeste? Quem está a oeste é o estado do Ceará. Duas coisas que nós temos que entender muito facilmente aqui. Toda vida que você for trabalhar com a questão de economia, lembre sempre dos limites. Como assim, Baixa? Por exemplo,
Se o cara te falar de Belém do Brejo do Cruz, que aí nós vamos ver já que é um ponto extremo. Belém do Brejo do Cruz, ele está a norte. Se ele está a norte, qualquer questão de economia que venha a trabalhar Belém do Brejo do Cruz, provavelmente vai dizer que Belém do Brejo do Cruz tem relação muito mais próxima com o Rio Grande do Norte. Então, por exemplo, quem é de Belém do Brejo do Cruz tende a estudar muito mais em Mossoró, tende a estudar muito mais nas cidades do Seridó do que propriamente na Paraíba. Porque fica mais perto do deslocamento para eles. Eles vêm ao Rio Grande do Norte buscar essas coisas. Já se o cara te falar, por exemplo, em Cachoeira dos Índios. Cachoeira dos Índios, ele fica a cidade mais a oeste. Se ele falar de Cachoeira dos Índios para você, provavelmente ele vai te dar relações econômicas com o estado do Ceará. Certo? Então, quando a gente tem essa noção de localização, a gente consegue resolver muitas questões. Porque se nós soubermos onde mais ou menos a cidade está, a gente vai saber quais as relações econômicas que ela traça melhor. Bajan, quantos municípios a Paraíba tem? 223. Eu preciso saber os 223? Não, jamais. Você não precisa saber. Eu não sei os 223 estados, municípios da Paraíba. Então você também não precisa. Mas tem municípios que nós vamos ver daqui a pouco que eles são mais fundamentais, que nós possamos saber a localização deles. E aí esses eu vou destacar para você com mais enfoque, ok? Mas aí nós temos essas localizações. Outra coisa importante que nós temos que fazer aqui. Às vezes as provas elas gostam de brincar com a cara da gente. Gostam de tirar onda, como a gente costuma dizer. E quando a prova quiser tirar onda com a nossa cara, o que é que ela vai fazer? Ela vai anotar alguns nomes aqui que eu vou anotar para você. Certo? Tudo que está ao norte, nós também chamamos de boreal. Tudo que está ao sul, nós também chamamos de austral. Tudo que está ao oeste, nós também chamamos de ocidental. E tudo que está ao leste, do lado do oceano, nós também chamamos de oriental. Beleza. Vejam o que é isso aí. São sinônimos para a palavra norte, sul, leste e oeste. O norte é o boreal. O sul é o austral. O oeste é o ocidente. E o leste é o oriente. Preste bem atenção para você nunca esquecer. Por que boreal e austral? Esses são nomes da mitologia grega, certo? A mitologia grega conta que havia dois deuses que eles eram rejeitados no Olimpo. Bóreas e Austra. Eram irmãos gêmeos. E aí, Zeus ele faz o seguinte. Ele dá a Bóreas e a Austra, como eles são rejeitados, uma missão que ela é inglória. Ela dá uma missão que ela é inacabável. Ele coloca os dois deuses para quebrar o gelo dos polos. Então, Bóreas teria a função de quebrar o gelo do norte e Austria teria a função de quebrar o gelo do sul. E aí eles seriam livres dos polos quando eles conseguissem quebrar o gelo por completo. Ou seja, eles nunca iam conseguir quebrar o gelo por completo. E aí eles estariam sempre presos aos polos. E aí, quando eles tinham raivas, eles mandavam tempestades, né? Que os gregos chamavam de tempestades boreais ou tempestades austrais, certo? E desse nome ficou. O norte ficou conhecido como Bóreas, como boreal, e o sul ficou conhecido como austral. Preste muita atenção em outra coisa. O romano, ele era um povo meio burro. Ele copiou tudo que o grego fez. Então, o que foi que eles fizeram? Eles trocaram os nomes dos deuses da mitologia grega e fizeram a mitologia romana trocando os nomes. Bóreas virou setentrião. E aí, você também pode ter o sinônimo de boreal em setentrional. Áustria virou meridião. E você pode ter o sinônimo de austral e meridional. Aqui, Bajan, são deuses? Não. A palavra oriente quer dizer orientar-se. É seguir para o oriente, para o leste. Certo? E o leste você sabe que é o sol nascente. Então aqui você tem o nascente. Do mesmo jeito que o oeste vai ser o sol poente. Mas não, por que você está me dizendo isso? Bem simples. Porque já pensou se você está respondendo uma prova e ele pergunta assim, qual é o estado mais boreal com relação à Paraíba? Aí você vai ficar, eita, que é boreal. Qual é o estado mais setentrional com relação à Paraíba? Aí, como eu gosto de dizer nas aulas, boreal, setentrional e norte é o quê? É a mesma cachorrada. É a mesma coisa.
São sinônimos. Ele trocou a prova apenas para ver se você tinha leitura e tinha vocabulário. E aí, do mesmo modo, ele pode brincar com você com o poente e com o nascente. Ele pode dizer qual é o estado mais ocidental, qual é o estado mais oriental, qual é o estado mais nascente. No caso, o mais nascente não é um estado, é o oceano, não é verdade? Qual é o estado mais poente, o estado do Ceará. Então, lembre desses nomes. Esses nomes vão ser fundamentais para quando ele trocar. E aí, por incrível que pareça, essa questão vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Ele trocou um nome, a maioria das pessoas não conhecem os sinônimos de nascente, poente, boreal, austral, e elas vão errar a questão por desconhecer. Elas até sabem quem são os limites, mas elas não sabem quem são os nomes. Então, vai haver essa confusão e ela vai errar. Você não vai errar. Sua farda está próxima. Ok? Vamos em frente. A gente passou dessa pegadinha, essa casca de banana aí. Vamos em frente agora. Quem são os pontos extremos? Essas cidades nós temos que saber. Temos que decorar essas cidades. Decore, prega aí no seu apartamento, na sua casa. Bota no teto, faça o que você quiser. Escreva numa camisa para você lembrar sempre, no seu braço. Essas cidades nós temos que decorar. Quem é o ponto extremo? A última cidade da Paraíba no norte. A última cidade da Paraíba do norte é Belém do Brejo do Cruz. Certo? Essa é a cidade mais extrema, já pertinho do Rio Grande do Norte. Ela faz o seguinte, ela cola com uma cidadezinha do Rio Grande do Norte chamada Equador. Então Belém do Brejo do Cruz, ela vai colar com o Equador. Ela é a cidade mais extrema, ela vai descer mais. Quando o Rio Grande do Norte desce, não é uma colada na outra, mas você sabe que elas são as mais extremas, né? Não é uma colada na outra, viu? Não é vizinha, elas não são vizinhas. Mas você sabe que no Rio Grande do Norte, o sul é o Equador e ao norte é a Paraíba, que é Belém do Brejo do Cruz, certo? Quem fica ao sul? Ao sul, a última cidade ao sul, a cidade que vai tocar lá no Pernambuco, a última cidade vai ser São João do Tigre, certo? São João do Tigre é a última cidadezinha que vai colar. Quem está a leste? A leste, lógico, a última cidade é João Pessoa, a capital. E quem está a oeste? Quem está a oeste é Cachoeira dos Índios, certo? Então essas 4 cidades, ó, Belém do Brejo do Cruz, São João do Tigre, João Pessoa e Cachoeira dos Índios são os pontos extremos. Agora, peraí. Se o cara quiser ser mais chato ainda. Se ele quiser fazer você errar essa questão, ele vai fazer o quê? Quem é o acidente geográfico mais extremo? E aí, quando eu falo de acidente geográfico, eu posso ter uma montanha, eu posso ter um rio, posso ter alguma dessas coisas. Na Paraíba, preste bastante atenção para você não errar. Dos 4 pontos extremos, 3 são serras. E 1 é o mar, é a ponta. Então, as 3, no norte, Serra do Vale, que nós aqui no Rio Grande do Norte chamamos de Serra de João do Vale, certo? Memorizou? A Serra do Vale. Belém do Brejo do Cruz fica na Serra do Vale. Ela fica em cima da Serra do Vale, na borda da Serra do Vale, na verdade. Ao sul, Serra de Pau d'Arco. Essa árvore aqui é uma árvore extremamente comum no Nordeste brasileiro. O pau d'Arco, uma árvore que marca o semiárido brasileiro. Ao leste é a Ponta do Seixas. A Ponta do Seixas porque ela faz uma ponta mesmo. Ela faz isso aqui, ó, lá no mapa. E aí tem um farol, né, um localizador para barcos, e aí ela faz uma pontazinha, é a Ponta dos Seixas, lá em João Pessoa. E a oeste, nós temos a Serra da Areia, é uma serra sedimentar, por isso que nós chamamos de Serra da Areia. Veremos ela na aula de relevo, certo? Então, preste atenção, norte, sul e oeste são serras, que são mais para o interior. E leste vai ser uma ponta do mar, a Ponta dos Seixas. Então, eu tenho que saber as 4 cidades e eu tenho que saber os 4 acidentes geográficos que marcam os pontos extremos da Paraíba. Beleza? Lembrou? Bem simples e bem fácil. Vamos à frente. Características territoriais. Essas características territoriais, elas são simples. A Paraíba é um estado pequeno. Um estado bem pequeno, certo? É um dos menores do Brasil. Dos 27 estados, ele é o 20º. Então, ele é um estado bem pequeno. É um estado que nós chamamos de estado encaixado, que ele está no meio do Nordeste, e nós chamamos ele de estado encaixado. E esse estado ele tem uma dimensão de 56.439 quilômetros. Um detalhe, Bajão tem que vir exatamente esse tamanho aqui? Não, não tem que vir exatamente esse tamanho. Tem que vir algo
que seja relativamente próximo, porque a dimensão exata de um território ela é muito difícil, extremamente difícil. Mesmo com as tecnologias mais modernas de geoprocessamento, nós ainda temos margens de erro. Por exemplo, os GPS geodésicos, eles têm margem de erro de 10 centímetros, às vezes, de 5 centímetros, vai depender do GPS geodésico. E aí você diz, mas 5 centímetros é tão pouco. Mas é 5 centímetros numa área de 56 mil quilômetros quadrados. Então você tem uma dimensão que pode variar. Eu costumo dizer o seguinte, o número tem que estar dentro de 56 mil. Pode ser 56.400, 56.300, 56.500. Mas é padrão aparecer em todas as provas que nós estamos revisando de Geografia da Paraíba esse número, 56.439. Esse é o padrão. Mas lembre-se, amigo, pode aparecer algo. A prova não vai fazer assim com você. 56.439, 56.437. Não vai. Ela vai dar um número e outros números distantes. 55, 54, 58. Então, se você achou 56, marca a questão e acabou. Certo? Então, ela tem esse tamanho aqui. 0,66% do território brasileiro. É muito pequeno. Certo? Comparado a outros estados, como, por exemplo, o estado do Amazonas, o estado do Maranhão, é um estado muito pequeno, 0,66% do estado. É o 20º estado brasileiro e o sexto maior do Nordeste. Olha como ele é pequeno. Se o Nordeste tem 9 ele é o sexto, ele está entre os 3 últimos. Ele é um pouquinho maior do que o Rio Grande do Norte. Certo? Então é um estado muito pequeno, extremamente pequeno. Ok? Então tem essas características de ser um estado bem pequeno. Essa questão é a questão que eu venho dizendo em todas as aulas que eu ministro, de todas as geografias estaduais. É a questão mais caída nos últimos anos. E é a questão mais errada. Por incrível que pareça, tão simples, mas é a questão mais errada. Quando se mede um estado, a gente tem mania de dizer que o estado ele é medido latitudinalmente, ou seja, de norte a sul, e longitudinalmente, de oeste a leste. E aí, para um concurso militar, essa é uma pergunta interessante. Sabe por quê, amigo? Porque quando você passar no concurso, você vai poder ser deslocado para qualquer região do estado. Qualquer. E as regiões, os batalhões, elas não comandam apenas uma cidade, elas comandam várias cidades. Certo? Um batalhão, por exemplo, em Souza, ele tem o âmbito de comandar diversas cidades na região do sertão. E aí, já pensou se você está em uma operação e alguém diz assim... Você, soldado Almeida, tem que se deslocar no sentido longitudinal. Você tem que sair de oeste para leste. Enquanto outro soldado, o soldado Mendonça, ele tem que sair no sentido norte e sul. Quem tem a chance de chegar primeiro na ocorrência e conseguir fazer o trabalho? Essa é uma pergunta muito comum nas provas. Ele quer saber como o estado é. Se ele é maior de norte a sul, se ele é o maior de oeste a leste. Preste bem atenção. Quando você está de norte a sul, o estado da Paraíba ele tem 319 quilômetros. Então, se você pudesse ir em linha reta, isso é impossível, né? As estradas não fazem linha reta. Mas se você pudesse ir de linha reta, você gastaria 319 quilômetros para cruzar a Paraíba inteira, de norte a sul. Sairia lá de Belém do Brejo do Cruz e iria até São João do Tigre, cruzando a Paraíba inteira. Mas, se você tivesse que cruzar de Cachoeira dos Índios à Ponta dos Seixas, quantos quilômetros você gastaria? Olha aqui como aumenta. Você gastaria 506 quilômetros. Então, lógico que a Paraíba ela é maior no sentido longitudinal do que no sentido latitudinal. Então, ela é maior de oeste a leste do que de norte a sul. Bajan, por que a Paraíba é maior assim? Aí é bem simples de entender. As capitanias hereditárias no Brasil, elas foram divididas assim, ó. Nós temos a linha do Tratado de Tordesilhas, dividindo o Brasil, e as capitanias hereditárias, elas eram divididas como? Elas eram divididas assim. Elas eram faixas. E essas faixas eram como? Longitudinais. Então não tem como um estado no Brasil, que está no litoral, como é o caso do estado da Paraíba, ser maior de norte a sul. Ele vai ser sempre maior de leste a oeste. Certo? Quase todos os estados que estão no litoral, eles vão ser maior de leste a oeste.
ele é longitudinal. Nossa capitania era a capitania de Itamaracá, capitania da Paraíba. Então a capitania ela fez o quê? Quando o estado foi formado, ela continuou no sentido da capitania. Por isso ela é muito maior de oeste a leste do que seria de norte a sul. Certo? E aí essa é uma questão extremamente cobrada. Vou só citar alguns concursos que caíram a mesma questão do mesmo jeito. Polícia Militar do Pernambuco no último concurso. Polícia Militar do Piauí. Polícia Militar do Amazonas no último concurso. Então preste atenção que essas questões elas estão se repetindo. As bancas elas analisam as questões e com certeza pode aparecer uma questão dessa na sua prova. E você não errará. Você sabe qual é o maior e sabe a razão dele ser maior. Ele é maior em virtude do desenho das capitanias hereditárias. Ok? Outra questão que nós ganhamos aí, anote aí. Quando você passar, lembre, Bajan deu essa questão aí. Outra coisa importante. Essa é uma questão que eu digo assim que ela é relativamente polêmica. Porque quando ele está falando das cidades, aí eu fico pensando na minha cabeça. Quais cidades ele poderia cobrar? Tem 223 cidades aí, mas algumas eles são mais especiais do que as outras, logicamente. Verdade. Eu tracei algumas cidades aqui que eu considero mais especiais e que tem mais probabilidade de cair. Se eu fosse um elaborador de provas, por exemplo, eu escolheria essas cidades aqui. Algumas eu escolhi pelo tamanho da população, né? João Pessoa tem a maior população, por exemplo. Alguns eu escolhi pela localização. E aí, você olha para essas cidades elas são extremamente importantes nas regiões que elas estão. Por exemplo, são cidades que têm centros de educação. Você olha para uma cidade como Picuí, que eu não anotei aqui, mas Picuí, por exemplo, é uma cidade que tem um centro de educação, tem um IF lá. Certo? Então, essas cidades que eu coloquei no mapa, que eu quero que depois você dê um print, dê uma olhada, e essas que eu coloquei aqui, elas são cidades que têm maior probabilidade de cair. Vamos lá. A primeira cidade, a cidade mais importante, lógico, é a capital. João Pessoa ela é uma capital que ela é um pouco diferente das capitais que estão ao redor dela. Porque quase todas as capitais que estão ao redor de João Pessoa, elas têm mais de 1 milhão de habitantes, juntando João Pessoa e as regiões metropolitanas. João Pessoa ela não cola no 1 milhão de habitantes. Ela fica aqui, entre 811 mil. Aí quando você junta com Baiaúx, com as cidades metropolitanas, ela dá 900 e poucos mil. Então, ela é uma cidade um pouco diferente. É tanto que das cidades que eu já morei em João Pessoa dando aula, das cidades que eu morei, é uma cidade que eu gostava bastante. Porque é uma cidade que tem uma característica de metrópole local, metrópole regional, mas ela não tem uma característica de cidade grande. Então é uma cidade boa de transitar, porque ela não tem um número de população extremamente excessivo. Então lembre um pouco disso. João Pessoa tem essa característica. Depois de João Pessoa nós temos uma cidade na Chapada da Borborema, né, em cima da Borborema, do Planalto da Borborema, do Planalto da Borborema, que é a cidade de Campina Grande, a segunda cidade mais importante da Paraíba, certo? Essa cidade ela tem 410 mil habitantes, é o que nós chamamos de cidade média, aquela cidade que tem até 500 mil habitantes, ela é uma cidade média que coliga muito fluxo econômico, por quê? Porque quem vem do Pernambuco, consequentemente, dá uma passada por Campina Grande. Campina Grande, por estar na borda do Planalto da Borborema, tem essa característica de ser uma rota de passagem muito importante. E é outra cidade extremamente dinâmica no eixo da Paraíba. Depois, essa cidade de Santa Rita, ela é uma cidade que ela vem tendo um crescimento muito grande, Santa Rita. Ela vem tendo um crescimento econômico e de população muito grande. Tanto que ela superou a cidade de Patos, que é hoje considerada uma das 3 mais importantes da Paraíba, e aí ela superou a cidade de Patos. Patos hoje está sendo superado pela cidade de Santa Rita pelo dinamismo econômico que nós vamos ver lá em economia que essa cidade de Santa Rita tem, certo? Depois nós vemos Patos. Patos é uma cidade do sertão paraibano pesado, o sertão mesmo paraibano. Patos está dentro dessa ideia do sertão, do polígono das secas mesmo, a parte mais seca do Nordeste, e aí Patos tem uma importância também muito significativa. Depois nós vimos outra cidade importante, que é a cidade de Souza. Cidade de Souza, cidade próxima a Patos também, cidade extremamente importante também, que tem outro fluxo econômico bastante dinâmico. Depois a gente vem com Cajazeiras, aí eu escolho Cajazeiras sempre, porque Cajazeiras ele é mais a oeste.
É uma cidade importante mais a oeste. As cidades aqui perto da região de Cajazeiras, elas são cidades pequenininhas. E aí Cajazeiras não, ela já tem 60 mil habitantes, é uma cidade também bastante dinâmica. E lá embaixo é uma cidade que não tem um dinamismo tão grande. Mas como é uma das maiores do eixo sul aqui, já que as outras são muito pequenas, eu sempre escolho Monteiro, na Paraíba, como essa cidade aí de dinamismo importante, muito grande. Quando a gente chegar lá em cultura, eu vou citar outras cidades que são pequenas. Algumas cidades pequenas, mas que têm uma importância cultural maior. Veja que essas cidades não entrarão aqui, elas entrarão em questões sobre cultura, certo? Então, algumas dessas cidadezinhas pequenas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma cidade paraibana que eu elaboraria uma questão e botaria, que é a cidade de nascimento de Ariano Suassuna, na cidade de Itaperoá. Itaperoá é a cidade onde se passa a maioria dos romances dele, certo? E aí lá em cultura eu vou falar um pouquinho para vocês, uma diferença bem básica que aparece em algumas provas. A cidade de Itaperoá é a cidade de nascimento, de enredo da maioria dos trabalhos dele, mas uma parte dos filmes dele não foi gravada em Itaperoá. Certo? Então a gente tem que ter também um cuidadozinho. Lá em cultura eu falo um pouquinho disso para vocês. Mas essas são cidades em termos econômicos e populacionais que você tem que saber e que localiza no mapa, que vai te ajudar muito. Aí eles sempre botam, ó, a cidade na região de Cajazeiras, a cidade na região de Catolé do Rocha. E aí a gente vai trabalhando essas questões ao decorrer do curso, ok? Bem simples e bem fácil, né? Agora vamos para cá. Esse tema, gente, vai ser um tema que você vai olhar com cuidadozinho. Por quê? Porque o ano passado, acredito que no dia 21 de dezembro, a classificação de meso e micro-regiões do Brasil, ela mudou, certo? Só que o IBGE não deixou claro a partir de quando a nova classificação estaria em vigor. Não ficou claro. E aí, a gente está esperando ainda que os concursos que vêm esse ano, eles ainda caiam a classificação antiga de meso e micro-regiões. Então, eu vou passar a classificação de meso e micro-regiões. E se até o decorrer do curso a gente tiver uma atualização já das novas características regionais do estado da Paraíba, a gente grava uma aula para vocês, certo? Mas até o momento, o que nós temos de fixo são as meso e as micro-regiões. Por quê? Porque o IBGE, quando ele começa a pesquisar, ele lança dizendo que vai mudar, mas ele não diz perfeitamente como o estudo vai ficar. Porque ele espera ter concluído toda a análise para lançar para a gente poder observar, nós geógrafos podermos observar e poder repassar esse conhecimento para vocês. Então, a partir de hoje, a gente está em análise. Se aparecer algo novo até o final do curso, a gente grava uma aula para vocês falando disso, certo? Mas você pode fazer também o seguinte, você pode assistir minha aula e dar uma procurada na internet depois. Ficar procurando até quando, Bajan? Até o dia 15, por exemplo. Acredito que a prova vai ser montada lá para o dia 10, certo? Então, até o dia 10, se aparecer algo novo, eu venho e gravo um vídeo para vocês. Mas você, enquanto concurseiro, você também tem que ter uma autonomiazinha. Você fica procurando. Mudanças nas características regionais da Paraíba. Procure sempre isso na internet até o dia 10. Se até o dia 10 não aparecer nada, vai cair isso aqui. Ok? Vamos lá. Quais são as características regionais da Paraíba? A Paraíba ela é dividida em mesorregião e microrregião. Vamos entender uma coisa. A mesorregião ela junta um conjunto de cidades que tem características naturais e econômicas parecidas. Você pegou o termo? Ela junta uma série de cidades que têm características naturais e econômicas parecidas. Naturais como relevo, vegetação, clima, certo? E especialmente o clima. Anote de novo aí esse termo, bota em vermelho, qualquer coisa. Especialmente o clima. O que marca uma microrregião é o clima, certo? E aí a gente tem 4 microrregiões. A microrregião do Sertão, clima semiárido, certo? Microrregião do Sertão, clima semiárido. Microrregião da Borborema. Por quê, Bajan? Porque quando você sobe uma serra, o que é que acontece com a temperatura? Diminui, pela menor presença de gases. Então você está em um clima que você vai chamar clima de exceção, que ele é um clima de altitude. Como assim? Por exemplo, você vem para Campina Grande. Campina Grande, latitudinalmente, ó,
ela está na mesma faixa de Monteiro. Então elas deveriam ter o mesmo clima, que está na mesma latitude. Só que Monteiro é semiárido. E Campina Grande, altitude. Porque subiu, a temperatura diminuiu. Clima de exceção. Beleza? Agreste vai seguir na mesma sequência. Ó, tem a diminuição de clima, clima de altitude. Bajão, o que é que marca a separação da Borborema para o Agreste Paraibano? O que marca é porque a Borborema, o Planalto da Borborema, ele vem até aqui, ó. Então, quem está aqui no Agreste, ele já está na parte de descida do Planalto. Campina Grande está na parte de cima do Planalto. Quem está no Agreste já está na parte de descida. Ele já está pegando a borda do Planalto. Campina Grande está em cima do Planalto. É isso que vai marcar a separação, ok? E a Mata Paraibana, que nós vamos ter o clima tropical, litorâneo, tropical úmido. Certo? Então perceba que as regiões elas são marcadas pela mudança de clima. Exceto a Borborema e o Agreste, porque tem o mesmo clima, já que elas estão apenas no processo de descida. Um está em cima do Planalto e o outro está na borda do Planalto. Show de bola? Então nós temos essas 4 mesorregiões. Bajan, quando ele for falar de economia nas mesorregiões, é bem simples. Lá na aula de economia, a gente vai ver que o sertão paraibano ele é muito vocacionado para quê? Criação de gado, a antiga plantação de algodão, certo? Isso nas características originais que deu origem à mesorregião. Aqui na Borborema, a gente tem a famosa policultura, plantação de vários gêneros agrícolas, tanto aqui na Borborema como no Agreste Potiguar. Já no Agreste Potiguar, um pouquinho, a gente já tem uma criação de gado também um pouco maior, certo? E no litoral, na Mata Paraibana, a gente tem a plantação originalmente de cana-de-açúcar. Então, o que marca as regiões é a criação de gado e plantação de algodão, a policultura e a plantação de cana-de-açúcar é o que marca economicamente essas regiões. A gente já viu o que marca naturalmente e o que marca economicamente. E as micro-regiões? Aí, amigão, não dá pra gente decorar tudo. Jamais. Jamais dá pra gente decorar tudo. O que nós temos que fazer aqui é lembrar que a micro-região ela é marcada pela polarização de outras cidades. Como assim, Bajão? Por exemplo, você pega uma cidade, uma micro-região como a micro-região de Patos. A micro-região de Patos ela tem um conjunto de cidades ao redor que dependem de Patos. Quem está em Santa Luzia, por exemplo, quem está em Santa Luzia vai estudar em Patos. Então perceba que Patos ela é influente para essas cidades. E aí a ideia de micro-região é a ideia que coliga as cidades vizinhas. Se nós temos 23 micro-regiões na Paraíba, e a gente tem 233 estados, é mais ou menos 11 cidades por micro-região. Não é perfeito. Mas você sabe que, por exemplo, Patos ela tem ali ao redor dela de 8 a 9 cidades que ela coliga. Certo? Então a importância dela é essa importância. A importância de ela, a cidade, coligar ou influenciar as cidades vizinhas. Isso que marca uma micro-região. Por exemplo, você pegar a micro-região de Souza, também outras cidades aqui que são marcadas na micro-região de Souza. Se você pegar a micro-região, por exemplo, de Catolé do Rocha, aqui, você vai pegar as cidades. Nesse caso aqui, eu dou uma dica. Vá na internet ou no meu material, pegue esse mapa e aí você imprima ele em colorido. É a única coisa que você tem que fazer aí para gastar um dinheirinho. E aí você imprime ele num tamanho um pouquinho mais considerável e você dá uma olhada. Não é necessário sair decorando as cidades que compõem a micro-região. Não. Você vai lá e dá uma olhada. Olhou, viu algumas cidades, pronto. A chance de você acertar a questão na prova caso cobre é muito grande. E perceba as localizações espaciais das principais micro-regiões. Qual foi as principais cidades que nós falamos? Cajazeiras. Qual a localização espacial de Cajazeiras? Está aqui. Outra micro-região importante que a gente falou, que foi uma cidade que a gente falou, por exemplo. Vamos lá. Patos. Qual é a localização da micro-região de Patos? Aqui. Então perceba, pegue a cidade de João Pessoa. Qual é a micro-região de João Pessoa? Aqui. Pegue as cidades mais importantes, dê uma olhada na localização das cidades mais importantes e faça a prova. Catolé do Rocha, está aqui, mais ao norte.
Então dê uma olhada e aí você vai para a prova sabendo a localização espacial das principais micro-regiões. Por exemplo, eu preciso saber a localização espacial da micro-região de Umbuzeiro? Não precisa. Ela não tem importância dinâmica. Agora, não tem importância dinâmica, mas uma coisa que ele pode brincar com você: seridó ocidental e seridó oriental. Porque são muito próximos. Ó. Então ele pode dar uma brincada com você para saber se você sabe o que é ocidental e o que é oriental. Ocidental para oeste, oriental para leste. Certo? Mas o importante é que você pegue as principais cidades que compõem micro-regiões e saiba a localização espacial dela. Acabou. E aí, além de saber a localização espacial, saiba mais ou menos o que é que ela produz, que ele pode te perguntar isso aí. Certo? Show de bola? Vamos à frente. Aí agora uma questãozinha que ela cai bastante. É a ideia da bandeira, né? A bandeira da Paraíba ela é uma bandeira interessante. Ela é uma bandeira que ela é diferente das demais bandeiras. Certo? Ela tem uma divisão que não é clássica das bandeiras. Geralmente você pega o brasão das armas, que é isso aqui, e coloca dentro da bandeira. Na Paraíba não. Na Paraíba, em virtude de questões políticas, que nós vamos entender agora, eles fizeram uma bandeira e colocaram o brasão das armas na lateral. Certo? É uma bandeira incomum, não é uma bandeira comum. E é uma bandeira que tem essa palavra aqui, que é uma palavra bem clássica da galera ter dúvida. Por quê? Né? Primeiro, não é nego, é nego. Certo? O termo é nego. Inclusive, ele era acentuado e o acento caiu. A gente vai falar já já. Ele nega, é do verbo negar. Vamos entender o porquê dessa bandeira. Essa bandeira ela é constituída na década de 1930. Certo? Você vai ver na aula de História da Paraíba uma coisa muito interessante. João Pessoa, ele foi o pivô, sem querer, né? Ele foi o pivô da ascensão de Vargas ao poder. João Pessoa, ele era candidato, ele era vice. Né? Ele tinha a aliança Rio Grande do Sul e Paraíba tentando barrar a aliança paulista. Pelo lado paulista nós tínhamos o Washington Luiz como candidato a presidente e Vargas como candidato a presidente pela essa aliança Rio Grande do Sul, Paraíba. O que é que acontece? Nas eleições, Vargas perde as eleições. Ele perde as eleições nas urnas, certo? Mas há um descontentamento. Ele não acha que perdeu justamente, ele acha que foi roubado. E aí o que é que acontece? Eles ficam esperando uma oportunidade de ir contra o governo de Washington Luiz, né? O futuro governo de Washington Luiz. Ele não chegou a assumir. Futuro governo. E aí em 1930 acontece um negócio bem interessante. João Pessoa, o político João Pessoa, o político paraibano João Pessoa, que dá origem já ao nome da capital, ele é morto. Ele é morto, e aí quando ele é morto, assassinado, ele é morto por questões pessoais, nada relacionado à política, certo? Ele é morto por questões pessoais, inclusive uma questão amorosa é pano de fundo dessa morte dele. Ele é morto por questões pessoais. E aí, Vargas usa a morte de João Pessoa como tema político para tentar reassumir, não, que ele nunca foi, para tentar assumir o poder no Brasil, para tentar assumir a presidência da República. E aí, essa bandeira reflete esse momento histórico. A morte de João Pessoa é o reflexo da bandeira. Em que sentido? O preto, que ocupa 1/3 da bandeira, representa o luto pela morte de João Pessoa. Certo? Nós tivemos os dias de luto no estado da Paraíba, e aí o preto representa o luto da morte de João Pessoa. Era um político extremamente importante. Os 2/3 restantes do vermelho, eles representam a Aliança Liberal, que era o partido pelo qual João Pessoa era apoiado. Então nós temos a morte de João Pessoa e a Aliança Liberal como as cores da bandeira paraibana. Perceba que a bandeira paraibana ela foge completamente dos termos das outras bandeiras, porque as outras bandeiras trazem coisas em cores que representam o Estado. Ele representa um momento político, certo? Então, a morte de João Pessoa e a Aliança Nacional. O nego, o verbo negar, nega quem? Nega a presidência de Washington Luiz. O povo paraibano não aceitando que Washington Luiz fosse empossado presidente. Isso é o nego. Eles dizendo, eu nego
que esse seja o presidente, porque esse presidente aí, na cabeça da população em 1930, era o responsável pelo assassinato do tão querido político paraibano João Pessoa. Então nós temos a morte, o luto, as cores da Aliança Nacional, mas o nego de negar a posse de Washington Luiz. E aí o mais interessante é que ela foi oficializada e tal. Em 1965 ela foi tirada dela o acento de nego e deixou apenas o NEGO, certo? Que aí a galera chama de nego. E o mais interessante hoje é que existem grupos na sociedade civil paraibana que eles tentam mudar a bandeira paraibana. Porque eles acham que essa bandeira é uma bandeira que ela tem muito teor político. E não deveria ser assim. Eles acham que essa bandeira ela reflete um momento político paraibano que foi superado e que hoje a Paraíba é muito maior do que esse momento político. Então tem hoje, para que você saiba disso, caso apareça na sua prova, existem grupos que eles tentam remodelar a bandeira paraibana hoje em dia e retirar esse contexto histórico da bandeira paraibana, certo? Então a bandeira tem isso aí. E o brasão das armas, ele é anterior à bandeira, ele já existia antes dessa bandeira ser instituída, certo? Ele foi adotado na gestão do presidente estadual. Lembre que antes nós não chamávamos de governador, né? Nós chamávamos de presidente de província, o presidente de estado, presidente estadual Castro Pinto, de 12 a 15, esse brasão das armas ele foi instituído. E o brasão das armas, geralmente, ele é muito parecido em todos os estados. Ele tem o que o estado produz, certo? Em termos econômicos, e algumas representações do contexto natural do estado. No estado paraibano, você tem as estrelas, que representam a divisão administrativa do estado, né? As divisões administrativas do estado ali ao redor, no brasão. Nós temos a estrela de tamanho maior, com 5 pontas aqui. Seria a estrela que representaria o centro administrativo do estado da Paraíba. E nós temos aqui um escudo desenhado no meio com um homem guiando um rebanho. Esse homem guiando o rebanho está representando o sertão. Lembra que o sertão paraibano é um sertão muito forte no processo de criação de gado. Os portugueses diziam que parte do Rio Grande do Norte da Paraíba era excelente para a criação de gado. Então, você tem aqui a representação do homem sertanejo, do homem do sertão. Você tem o sol lá no fundo ao amanhecer, que vai representar o litoral. Você veja que aqui nós temos um céu azul muito forte, que é muito característico das zonas litorâneas, certo? Um ramo de algodão à esquerda da bandeira, você olhando para ela, e um ramo de cana-de-açúcar à direita. Isso representa o quê, Bajana? Lógico e fácil. A cana-de-açúcar ela era plantada no litoral e o algodão era plantado no interior. Como é característico de todos os brasões, você tem um laço unindo as duas coisas. Por quê? Isso aqui, gente, às vezes a gente olha para os símbolos que são colocados, né? E nós temos uma simbologia muito forte nas coisas que muitas vezes a gente não percebe. Mas antes, hoje porque nós temos acesso a informação muito grande. Mas antes, o acesso que a população tinha às informações, ela era muito formal. Ela vinha da escola, ela vinha da igreja, ela vinha da política. E aí, existia uma separação muito grande entre o litoral e o interior. Você que vivia no litoral antes, você não se considerava parte daquele processo que quem era do interior se considerava. Então, esse laço de fita unindo o algodão produzido no interior com a cana-de-açúcar produzida no litoral representa a união das duas partes do estado da Paraíba. Para que a população lembre que o estado da Paraíba ele é único, certo? Essa é a função de unir esses dois. E aí, mais simbolicamente ainda, ele colocou no laço 5 de agosto de 1585, que é a data da fundação da Capitania da Paraíba, da efetivação da posse da Capitania da Paraíba, certo? Então, isso representa a união do estado da Paraíba. O brasão das armas da Paraíba ele tem essa função de fazer a união, a representação do estado da Paraíba, certo? E aí, como a gente falou, muito cuidado com isso, porque diferente de outras bandeiras, o brasão não vem no meio da bandeira, ele vem na lateral da bandeira,
em virtude dessa característica política que deu à bandeira da Paraíba essa diferença significativa com relação às outras bandeiras. Ok? Espero ter ajudado você demais nessa aula. Continue focado nos estudos. Dia 29 será o dia do sucesso. Obrigado e a gente se vê na próxima aula.